Acompanhe comigo, a partir de agora, um estudo detalhado de Apocalipse 20 e vamos entender qual é o verdadeiro milênio de Cristo. Mas antes, ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de meditar na Tua palavra tão preciosa, Senhor. Nos dá sabedoria, cada vez mais entendimento, humildade para aprender com o Senhor Jesus e que a cada dia possamos ser verdadeiros discípulos teus, ó Pai, que são fiéis à tua mensagem e amam te conhecer e anunciar a verdade de Cristo. Muito obrigado por esse privilégio que temos de juntos meditarmos em cada palavra de vida eterna e que teu nome seja glorificado eternamente. Amém. Vamos iniciar a partir do versículo 1. Mas, antes de iniciar a leitura, é necessário entender que este capítulo 20 não pode ser interpretado de forma isolada e não devemos criar nenhuma teoria em cima de um texto isolado. Também é importante destacar que o contexto referente aos 1000 anos trata sobre o reinado de Cristo, que já havia sido anunciado desde o Antigo Testamento em diversas passagens como sendo um reinado eterno, que não é diferente daquilo que Jesus ensinou nos evangelhos e posteriormente seus apóstolos, pois sua principal mensagem é referente ao reino de Deus, ou reino dos céus, que diferente do reino dos homens, ele nunca terá fim, e que muito antes do mundo existir, ele já era soberano, tinha o controle e o governo de todas as coisas, e continuará assim eternamente. Tendo este panorama em mente, vamos iniciar lendo a partir do versículo 1 que diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Alguns amilenistas acreditam que este anjo seria Jesus em relação à sua primeira vinda, pois eles entendem que este capítulo 20 é o início da sétima e última sessão, que vai do 20 ao 22, e mais uma vez abordam o cenário da volta de Cristo. Mas, por outro lado, João tem uma outra visão de Jesus no capítulo 19, alguém montado no cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro e que vence seus inimigos apenas com a sua palavra. Ele não precisaria usar uma grande corrente para prender Satanás, pois ele sempre usou a sua própria palavra nos evangelhos, todas as vezes que o diabo tentou impedi-lo. Mas gostaria de destacar, de uma forma cristocêntrica, que mais uma vez João usou a expressão vi, como muitas outras vezes em Apocalipse, não por mérito dele, sendo limitado, jamais teria condições de ter essas visões, mas por causa de um Deus gracioso, revelador e que incansavelmente alerta a todos, nos convidando para um relacionamento mais profundo, o maior privilégio que temos mesmo sendo pecadores, de ter uma intimidade com Deus Santo, Todo-Poderoso, Soberano. Versículo 2: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Esta é a segunda vez no livro de Apocalipse que o diabo é chamado de antiga serpente. A primeira vez, no capítulo 12, com sua cauda ele arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Muitos acreditam ser uma terça parte dos anjos caídos com o diabo, os demônios. No capítulo 12 também ocorre a batalha entre Miguel e seus anjos com o diabo e seus aliados sendo expulsos do céu. Por isso é importante destacar que o número 1000 aparece outras vezes em Apocalipse, relacionado aos selados. São 144.000, contextualmente, um número que não se pode contar. Alguns acreditam ser um número que significa plenitude de anos, mas quando analisamos em toda a Bíblia o reinado eterno de Cristo, esse milênio já está acontecendo de forma atemporal, até porque Deus não trabalha da forma como o homem trabalha, pois quem criou o calendário de 365 dias foi o homem, para definir um ano. Mas pense comigo, quando Jesus voltar, ou quando não estivermos mais aqui, estes números não farão mais sentido. Portanto, os 1000 anos não podem ser literais, assim como apenas 144.000 selados não podem ser literais, e tantas outras simbologias presentes em todo o livro de Apocalipse.
e nos livros proféticos. Por isso a importância de entender qual é o tipo de livro que estamos analisando. Versículo 3 diz: Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando se refere à habitação de Satanás e dos anjos caídos, Gênesis diz que no primeiro dia Deus fez separação entre luz e trevas, e lá fala sobre a face do abismo, em grego, abyssos, a mesma palavra que a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, usa aqui também em Apocalipse, abyssos, ou seja, podemos acreditar que o diabo já havia sido lançado no abismo no primeiro dia da criação, e quando Deus cria os humanos até a primeira vinda, praticamente não vemos possessões demoníacas no Antigo Testamento, por não presenciar nenhum homem que ameaçasse condená-lo. Por todos seres mais falhos, mas vemos um Deus que reina incorruptível, mesmo convivendo com gerações e gerações pecadoras, dando a elas a oportunidade de se arrependerem, a base do seu reinado. Mas quando o diabo se depara com o próprio Deus encarnado, João descreve que ele é solto para tentar vencê-lo, mas sabemos que ele não se soltaria por si mesmo, mas Deus permitiu, para mais uma vez revelar sua glória em Cristo, vencendo o diabo e seus anjos na forma humana. E este pouco tempo que resta é quando o Evangelho é anunciado em todo o mundo, da primeira vinda de Jesus à sua volta. Paulo chama esse período de os últimos dias. João usa a expressão a última hora. Jesus diz: o tempo está próximo e pede que todos se arrependam, que sempre foi a mensagem do seu reinado em todas as gerações desde o início do mundo, algo que o diabo e seus aliados não podem fazer. Versículo 4: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vemos um cenário semelhante ao que Cristo promete aos seus discípulos, que iriam sentar em tronos para julgar. Os mesmos discípulos que presenciaram Moisés e Elias no monte com Jesus, como se já estivessem reinando com ele. Homens que foram fiéis à mensagem de Deus e foram perseguidos por não adorar a besta e seus falsos ensinos, ou seja, tudo que é contrário à mensagem do Senhor. Agora a expressão eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos é usada no passado, como se realmente já tivessem ressuscitado e reinando com ele num milênio que não se limita a um tempo ou espaço específico, como aqueles que ressuscitaram durante a crucificação de Jesus. Ele dá vida literalmente a quem ele quer. Mas quando o diabo é solto, não significa que o milênio de Cristo acaba, pois estamos falando do seu reinado eterno, que só confirma cada vez mais sua justiça na forma humana. 5. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Muitos acreditam que o milênio apenas representa o período entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Mas, se acreditamos que esta ressurreição significa reinar com ele, como no contexto anterior e posterior, então podemos acreditar que é mais uma simbologia para representar que eles já estão reinando com Cristo. Verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui lembramos das palavras de Jesus em Mateus 5, verso 3 e verso 10. Felizes os pobres em espírito e felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
usada aqui a expressão na forma presente. E quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E onde ele estiver, seus servos estarão. João 12, 26. E serão um com ele. João 17. Nem a morte poderá se separar. Romanos 8. Ou seja, Jesus, sendo o rei mais justo, não é egoísta e compartilha o seu reinado com seus pequeninos, revelando a eles todas as coisas por meio do Espírito. Verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando se completa um período em que a nação de Israel é separada para anunciar a glória de Deus para outras nações, é contra a pessoa de Jesus e a sua igreja, guiada pelo seu próprio Espírito, que Satanás vai tentar fazer de todas as formas que o Evangelho não seja anunciado, pois seu fim está próximo. Verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Mas o número de pessoas que são seduzidas pela falsa religião, rejeitando o próprio Cristo e seus discípulos por causa da sua mensagem de arrependimento, é comparado à areia do mar, mas que já estão sendo julgados por rejeitarem, sim, o próprio Deus. Verso 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O Espírito Santo, que desce como fogo em Jerusalém, como anunciado pelos profetas, o último deles, antes de Cristo, João Batista, falou que batizava com água, mas que Cristo é aquele que batiza com fogo, e dá autoridade para que o Evangelho continue vitorioso aos falsos ensinos de Satanás. Verso 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O tormento de não concordar com a justiça de Deus e por ter se rebelado contra ele, tentando mostrar que a sua forma de agir seria melhor se ele estivesse no lugar de Deus, mas que acaba levando o seu próprio povo à destruição no capítulo 17. Verso 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Jesus diz em Mateus 24, verso 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mais uma vez um cenário em que o trono branco está presente e nele podemos imaginar um Deus que nunca deixou de reinar, sempre assentado em seu trono, como descrito em toda a Bíblia e muitas vezes no livro de Apocalipse. Uma expressão aqui usada para dizer que a sua palavra é infinitamente superior a quaisquer coisas nos céus, na terra. Verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Mateus 16, a partir do versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Verso 13: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. João 5, verso 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. 26. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. 29. E sairão os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Lucas 13, 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse. 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. 26. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. 27. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. 30. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Mais uma vez, Jesus confronta a nação de Israel, que foi escolhida por Deus para anunciar aos outros povos a sua glória no período do milênio, mas nos últimos dias ele chama pessoas de todos os povos para um relacionamento mais íntimo e, consequentemente, viver para a glória dele. Verso 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. 1 Coríntios 6, verso 20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Sabemos que os que estão escritos no livro da vida não são por méritos próprios, mas porque foram resgatados e entenderam que Cristo os deu uma nova vida, a vida verdadeira e eterna.